Glória a Deus, glória a Deus. Que bom estarmos juntos. Quantos estão felizes na casa de Deus, diga amém. Quem está feliz aí, diga amém. Levanta a mão lá em cima e fala amém. Hoje você vai me ajudar a pregar, amém, queridos? Hoje eu estou zero, né? Ontem fui fazer o fechamento da campanha em Cambuquira. O céu desceu, só que eles estavam sem retorno. E aí orando para aquele tanto de gente, eu sem retorno. Acabou com a voz do pastor, né? Mas glória a Deus, Deus fez um milagre. E eu tenho certeza que a unção vai descer sobre a tua vida hoje também, amém, queridos? Quem quer receber uma palavra de Deus, fala assim: eu quero receber uma unção, uma palavra profética que vai mudar os meus dias em nome de Jesus. Quem está comigo aí, diga amém. Aleluias, aleluias. Eu quero trabalhar com você hoje um texto poderoso que eu creio que vai modificar a tua história. Quero falar hoje sobre rompendo os ciclos de maldição. Fala para você, assim, Deus quer romper os ciclos da sua vida, né? Quais são os ciclos que você tem vivenciado? Quais são os julgos que você tem vivido? E hoje Deus vai destronar isso em nome de Jesus. Porque, querido, tudo que vem na sua mão tem que prosperar e tem que dar certo, amém? Tudo que vem na tua mão tem que romper, né? Tem pessoas que vai vivendo os mesmos ciclos, vai vivendo a mesma coisa. E hoje eu quero te ensinar algo e depois nós vamos orar com você. Então abre comigo Juízes capítulo 6 e versículo 25. Juízes capítulo 6 e versículo 25. O livro de Juízes é interessante, que ele vive uma oscilação, né? É um livro que você consegue descrever quando o povo de Deus está debaixo de uma liderança profética. Eles vão rompendo o desafio. Mas quando eles saem fora da liderança, eles começam a viver um jugo absurdo. Eles saem fora da voz de Deus, da direção de Deus. E uma coisa que chama atenção é que Deus, Ele fala com o povo de uma maneira muito particular. Toda vez que Deus quer falar comigo, com você, Ele ocasiona, né? Ele gera alguns ambientes para poder nos encontrar. E isso não foi diferente com Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 25. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. Isso mesmo. Versículo 26. No altar desse lugar, fortificado à força o Senhor, seu Deus, e altar com mandos de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça em holocausto como lenha de poste, e da deusa Aserá que você irá cortar. Deixa eu contextualizar para você. Aqui Deus estava falando para Gideão assim: o povo de Israel, eles estavam na terra da promessa, a terra que Deus já tinha decretado para ele, lugar dos feitos de Deus, das maravilhas de Deus. Eles estavam no ambiente que Deus já tinha preparado para eles. Porém, a desobediência do povo fez eles sofrerem algumas retaliações no lugar da bênção. Como que pode, no território da promessa, a pessoa não viver a promessa e começar a ocasionar, a viver ciclos repetitivos? E era isso que estava acontecendo. Eu vou te dar uma informação que de repente você não saiba. Midian era um povo de Deus, porque Midian, os medianitas, eles eram filhos, eles são descendentes de Abraão. Porque Abraão, depois que Sara morreu, ele casou de novo, e ele teve uma filha chamada Midian. E Midian foi dessa descendência dos medianitas. Ela gerou um outro povo. Esse povo agora estava oprimindo o povo de Israel, que era o povo de Deus. Então o que eles faziam? Todas as vezes que eles plantavam, o povo de Midian ia lá, tirava, roubava, e eles passavam dificuldade na terra da promessa. Eles tinham a palavra profética, eles estavam num ambiente profético,
Eles tinham o próprio Deus ao lado deles, mas não conseguiam romper, não conseguiam avançar, não conseguiam viver novos ciclos, novas oportunidades. A vida ficava no território escasso. Isso tudo porque eles viviam debaixo de um ciclo de maldição. Irmãos, não tem coisa pior do que a pessoa viver debaixo de um jugo. Não tem coisa pior do que a pessoa viver debaixo de um ciclo ocioso. Ela começa bem, mas ela termina muito mal. Tem pessoas que começam grandes projetos, mas não terminam. Tem pessoas que vão vivendo algumas experiências novas, mas daqui a pouco está repetindo a mesma história. Tem pessoas que, não, hoje eu estou pronto para viver o novo de Deus. Mas quando chega o novo de Deus, ele está com o mesmo comportamento velho. Tem pessoas que acostumaram a viver debaixo da dor, a viver debaixo do jugo. Tem pessoas que acostumaram ou estão dando andamento a ciclos que começaram na sua família. Começaram a herdar heranças hereditárias. Ou seja, na minha família, minha mãe casou, separou, agora eu casei e separei. Na minha família ninguém prosperou, então também não vou prosperar. Na minha família, minha mãe foi mãe solteira, ou pai solteiro, eu já sou próximo da minha geração. Nós começamos a repetir ciclos. Só que esses ciclos não são ciclos que Deus preparou para nós, para que a gente não dê continuidade. Nós começamos a arrumar jeito de poder modificar aquela história. Mas eu tenho uma palavra para você hoje: o que Deus fará na tua vida será da noite para o dia. O que Deus vai fazer na tua vida será de hoje para amanhã, nos próximos dias. Deus vai quebrar o ciclo de maldição e vai colocar o ciclo de bênção, o ciclo de promessa. Uma nova história você vai viver no nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Nós temos que mudar a nossa realidade. Fala comigo, amém. E é isso que Deus estava falando para Gideão. Gideão, chega de sofrer. Porque quando Deus, o anjo aparece para Gideão, Gideão questiona a Deus: se tu és o Senhor, por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A permissão de Deus é diferente das escolhas do homem. Não foi Deus que permitiu Israel passar pelo jugo de Midian. Foi o povo de Israel que decidiu viver debaixo do jugo. Porque uma coisa é permissão. Permissão Deus sustenta. Desobediência é resposta de uma escolha. Fala comigo, misericórdia. Então toda vez que o homem escolhe, ele vai criando outros deuses dentro dele. Ele vai criando outra identidade dentro dele. A maior luta que nós temos não é aquelas que nós estamos enxergando, é aquela que nós construímos dentro de nós, que nós não confrontamos. O maior inimigo das nossas vidas está dentro de nós. É aquela luta que vai sendo alimentada constantemente. É aquele personagem que nós não confrontamos. Ontem eu estava dando exemplo de Naamã. Como que pode? Um homem honrado, um homem que conhecia, um homem que tinha status, agora chega diante do profeta Eliseu, e Eliseu fala para ele assim: Naamã, deixa eu te falar uma coisa. Nem falou com ele, né? Mandou Geazi falar para ele, fala: olha, manda ele no Rio Jordão, né? Vamos lá no Rio Verde e mergulha 7 vezes, que lá você vai ser curado. Querido, imagina a condição daquele homem. Foi terrível, foi terrível. Ele falou: o que eu vou fazer lá? A lepra exposta era o que ele estava enxergando, mas a lepra que estava matando Naamã não eram as marcas do corpo, mas era a lepra do coração. Tem muita gente leproso dentro do coração, e essa lepra não te deixa ir adiante. Essa lepra não te deixa viver uma nova estação. Essa lepra não te deixa viver os sonhos de Deus. Às vezes você está na igreja repetindo ciclos. Às vezes você está no novo trabalho, mas repetindo ciclos. Às vezes você está no novo relacionamento, repetindo ciclos. Porque não basta mudar a mente se você não quebrar os ciclos viciosos da sua vida. Temos que quebrar os ciclos. O que Deus fará da noite para o dia, é necessário quebrar os deuses do nosso coração.
Israel estava na promessa, mas estava vivendo escravo. Quantas pessoas estão na igreja escravizadas? Quantas pessoas estão vivendo na casa de Deus, recebendo palavras proféticas, mas leprosas no coração? Quantas pessoas falam de Deus nos lábios, mas a vida e o coração está longe de Deus? Irmãos, não tem coisa pior do que falar de Deus, mas não vivenciar a Deus. Porque é possível você estar no lugar certo, mas vivendo do jeito errado. É possível você conhecer a palavra de Deus, mas viver debaixo do jugo e das cavernas emocionais. É possível você ter a promessa, mas estar vivendo debaixo da escravidão, do jugo, da escassez e do fracasso. Mas eu estou aqui para te dizer hoje é dia de mudar a chave da tua vida. Hoje é dia de mudar a história da tua vida. Hoje é dia de mudar o cenário da tua vida e começar a viver a história que Deus projetou para você. Por isso que nós temos que começar a olhar para dentro do nosso coração. Eles expulsaram Israel da terra da promessa, a terra que Deus tinha prometido. Não foi uma terra que o homem prometeu. Querido, qual foi a promessa que Deus fez para você? Qual foi a direção que Deus te deu? O problema é que nós estamos vivendo um ciclo hoje que o homem acha que consegue governar as coisas. Deixa eu te falar uma coisa. O homem sem Deus não é nada. Deus sem o homem ainda continua sendo Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa. Às vezes nós achamos que Deus está mendigando nosso amor, mas é nós que estamos necessitando do cuidado e do amor de Deus. Então, qual tem sido a sua escolha? Você trabalha, mas não prospera. Você ama, mas você frustra. Você começa, mas não termina. Você ora, mas volta no mesmo erro. Você decide mudar, mas de repente o padrão se repete. E é interessante, sabe o que chama atenção? Que a gente tem muita facilidade em voltar no que era antes. Um exemplo disso, né, é uma alimentação. Quando você faz uma dieta, toda pessoa que faz dieta, se ela mantém regrado aquela regra, ela consegue. Mas quem luta contra isso o tempo inteiro dentro, começa uma semana, na outra já começa a falhar, porque ele coloca na cabeça, hoje é dia do lixo, sendo que ele nem mudou a mentalidade ainda, o hábito. Aí ele vai lá no dia do lixo, aí no dia do lixo é segunda-feira, aí segunda-feira alguém fez um bolo, aí você vai lá, eu vou falar no meu exemplo, né? Aí você já vai comer o bolo, fala que começa na terça, aí na terça alguém fez um churrasco, aí você fala que começa na quarta porque alguém fez um churrasco, aí depois alguém fala na quinta, não, na quinta você começa, já acabou a semana, você voltou a viver as mesmas coisas. Mas eu quero falar uma coisa para você. Satanás não quer tirar você da terra da promessa, mas ele quer te manter na terra da promessa, para se tornar na terra da tua frustração. O lugar que você enxerga, mas o lugar que você não desfruta. Por isso tem muita gente na casa de Deus, ela vai vivenciando, enxergando as pessoas, vivendo os milagres de Deus, vivendo o cuidado de Deus, mas elas não começam a viver, porque a primeira coisa que ele quer é matar a sua fé. Toda pessoa que perde a fé, ela perde a direção. Toda pessoa que perde a missão, ela perde o propósito. Porque o que te guarda é o teu propósito, é a tua missão. Então por isso que ele não vai tirar da terra da promessa. Ele vai te fazer enxergar, ele vai te fazer ver, mas ele vai te fazer não vivenciar. Porque as suas decisões definam o caminho que você vai seguir. Quais são as decisões que você tem tomado? E eu quero te falar ciclos de maldição, que são padrões que se repetem o tempo inteiro. O ciclo de maldição é quando um dar e vira padrão, ou seja, é quando você começa a viver uma vida, aquilo vira normal. Ficar numa vida escassa é normal. Um exemplo, viver sem dinheiro é normal. A pessoa recebe no dia 5 e no dia 7 já não tem mais dinheiro. A pessoa sonha em ter uma casa, em ter um carro, mas não consegue chegar no novo nível. A pessoa sonha em casar e acha que qualquer escolha vai levar ela no caminho que Deus quer. Ela abandona o propósito pelas escolhas erradas. Não tem coisa pior do que você casar errado, queridos. Não tem coisa pior do que casar errado. Hoje eu estava falando com um casal, que eu estou trabalhando no casamento, tem coisa pior. E ele falava comigo do casamento, eu falei, querido, eu te avisei antes. Mas eu sei que você detesta essa frase minha, mas agora você precisa lutar para mudar a condição.
Porque não adianta você querer mudar um padrão fazendo escolhas erradas. É quando o pecado vira herança, é quando a ferida vira comportamento, é quando a decisão errada começa e você continua vivendo debaixo dela. Porque o problema não é o que você vive, o problema é que é o que a sua geração vai vivenciar depois de você. Só que eu quero falar uma coisa para você: maldições têm que ser quebradas em nós. A nossa geração tem que viver a promessa que Deus tem para nós. Levanta a sua mão comigo e fala assim: Senhor Jesus, hoje, mas com fé, fala: hoje, toda maldição vai ser quebrada. A minha próxima geração, eu e a minha próxima geração vai viver a bênção, vai viver a promessa, vai viver a conquista, vai viver o que a palavra diz, porque eu estou no território da promessa, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nós temos que quebrar as maldições da nossa vida e não permitir seguir. Às vezes a gente acaba dizendo: na minha família todo casamento termina assim, mas na sua não. Na minha casa ninguém prospera, mas você não. Lá não prosperou, mas você vai prosperar. Você vai dar certo. Levanta as mãos comigo e fala assim: eu vou prosperar. Você vai dar certo. Você não tem a opção de não dar certo. Você não tem a opção de não construir a família. Se não deu, e se alguém falou para você isso, hoje eu estou aqui como profeta na tua vida, isso está quebrado, isso está cancelado. Você vai dar certo, você vai prosperar, você vai crescer, você vai viver o melhor estágio de Deus na tua vida. Você vai viver de Deus. Só que você não pode aceitar a condição: na minha mãe sofreu assim, eu também vou sofrer. Não, você não vai sofrer assim. Você não vai viver assim. Todo mundo da minha família vive preso nisso, mas você não. São algumas coisas que nós vamos alimentando, as crenças na nossa mente, e aí nós queremos fugir. Querida, a pior coisa que você faz é fugir. Achar que mudar de cidade, achar que mudar de igreja vai mudar a tua condição. Deus vai te fazer prosperar onde que você estiver. É a tua empresa que é abençoada porque tem você. É a igreja que é abençoada porque tem você. É você que carrega a bênção. Aonde você for, a bênção de Deus estará sobre a tua vida. É você que é abençoado. Fala para o seu irmão assim: é você. Fala mais forte, fala: é você que é abençoado. Nós achamos que é o lugar, que é a cidade. Três Corações está difícil, não está. Porque o problema não é a cidade, o problema somos nós. Se aqui tem profeta, homem de Deus, tem a bênção de Deus sobre a tua vida. Se o seu negócio não está rompendo, você vai chegar lá e falar assim: Deus, hoje eu cancelo toda a escassez. Essa porta vai abençoar centenas, milhares, multidões de pessoas, através da unção que está sobre a minha vida. Nós temos que começar a declarar. Eu estava nesses dias orando, eu falei: Deus, a gente começa a olhar o caos, a gente fica assim: nós estamos vivendo o caos. Realmente nós estamos errando. Nem sempre é erro. Guarda uma coisa no seu coração: toda fase nem sempre vem do erro. Tem algumas fases que vêm para o alinhamento. Tem fases que Deus alinha para poder te modelar. Por isso que Ele permite algumas situações, algumas estações, para alinhar o seu coração. Fala comigo assim: glória a Deus. Hoje eu quero declarar sobre a tua vida: na sua geração, essa área vai acabar, amém? As maldições vão acabar, e você vai viver o melhor de Deus em nome de Jesus. Gideão, ele não era um homem perfeito, ele tinha medos, traumas, insegurança, mas mesmo assim Deus escolheu. No meio de tanta gente, Deus olhou para um homem que tinha coração. Deus começou mandando Gideão a enfrentar os medianitas. Primeira coisa que Deus, quando Ele começa a modificar o estágio, é destruir os deuses que estão dominando o seu coração. Quais são os deuses que estão dominando o seu coração? Você pode falar assim: pastor, é um pecado escondido? Também. Pastor, é inferioridade? Também. Pastor, é o vício? Também. Pastor, é o medo? Também. Por isso que a direção de Deus foi: derrube os altares de Baal que pertencem ao seu pai.
Irmãos, qual que é o altar de Baal que você tem levantado? Porque antes de você vencer ou romper do lado de fora, você precisa fazer uma análise do lado de dentro. Quais são os altares que você levantou dentro do seu coração? Quais foram os altares que você tem alimentado dentro de você? Naamã, bons, antes de eu falar de Naamã, hoje eu estava pensando uma coisa. Não tem coisa pior do que a nossa incapacidade. Você já sentiu incapaz diante de uma situação? Você fala assim, meu Deus, eu não posso fazer nada. Esse sentimento de incapacidade é um sentimento muito difícil, é muito ruim. Porque você não consegue, parece que ver saída para nada. E quando fica aquele sentimento de incapacidade, a gente fica frustrado, a gente fica mal, a gente fica sem saber o que fazer. Esse era o sentimento que estava no coração de Gideão. Era um sentimento de incapacidade. Porque como um homem iria destruir um exército imenso? A primeira coisa que Deus falou para ele é: destrua os altares de Baal. Sabe o que Deus está mandando você, está direcionando você para fazer? Destruir aquilo que está no seu controle, não naquilo que está fora dele. O sentimento de capacidade, geralmente é aquilo que está fora de nós. A capacidade é aquilo que está e cabe a nós. Destruir os altares de Baal está nas nossas mãos. Mudar a realidade externa está fora das nossas mãos. Estava na mão de Naamã decidir quebrar o orgulho, mas estava na mão de Deus curar a lepra que estava na vida dele. Deixa eu te ensinar uma coisa. Deus quer que você quebre o altar que está nas suas mãos, que é decisão sua, que é escolha sua. Muitas vezes nós precisamos quebrar o altar do orgulho, da autossuficiência, do trauma, dos vícios, da desobediência, da desonra. Nós precisamos quebrar o altar do orgulho. Por isso que Deus vai resistindo eu e você. Deus começa a nos opor, porque muitas vezes esses deuses têm dominado as nossas vidas. Você pode falar assim: Deus, a minha vida não muda. O problema não é que Deus não quer mudar, é que você escolheu um outro caminho para poder seguir. Você pode estar na terra da promessa, você pode estar vendo pessoas prosperar, mas você não muda, porque a sua escolha é alimentar Baal. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai quebrar a cadeia de Baal, você vai quebrar o altar de Baal, e Deus irá se levantar na tua vida para mudar a tua história da noite para o dia. Aleluia! Chegou o dia de mudar a nossa história. E essas guerras que nós precisamos vencer. Quando Gideão se posicionou, tudo começou a mudar. Porque existem guerras externas que só serão vencidas quando os altares internos forem derrubados. Às vezes queremos vencer Midian, nós queremos a cura, nós queremos prosperar, mas vivemos debaixo de desordem. Nós queremos paz, mas nós perseveramos debaixo da mágoa, do ressentimento, do passado. Queremos uma família curada, mas alimentamos gritaria, orgulho, frieza. Agimos da mesma forma. Nós queremos santidade, mas mantemos os pecados escondidos. Hoje eu vi um vídeo que mexeu muito comigo, né? Mas era de uma autoridade espiritual, né? Tem um Wills interessante, que era um homem de Deus, da figura, né? E aí ele falou de uma situação. Aí quando ele vira as costas, tinha um sangue nas costas. E a moça que viu um sangue nas costas dele, falou: peraí, deixa eu ver. E ela levantou assim, né, a blusa dele do lado de trás, e tinha um bicho assim comendo ele assim, sabe? Só que ele não sentia nada, mas estava comendo ele assim por dentro. Ela pegou a faca e tirou e matou aquele bicho. E falou assim: o que está matando você, a frase era mais ou menos essa, era esse demônio que estava alimentando de você. Será que você não tem alimentado demônios ao invés de alimentar a promessa? Será que você não tem alimentado aquilo que tem roubado a tua fé? Será que você às vezes está falando assim: Deus não me abençoa, mas os demônios têm sugado e roubado aquilo que Deus já tem para você? Deixa eu te ensinar uma coisa. Quando isso acontece no mundo natural, é porque no mundo espiritual existe uma barreira de entidades malignas resistindo à bênção de chegar até você e eu.
E quando eles são resistidos, o anjo não consegue enxergar a bênção, porque a escolha não foi de Deus de não abençoar, a escolha foi nossa em manter aquilo que Deus pediu para tirar. O que você precisa tirar da tua vida hoje? Gideão, antes de mudar a nação, ele começou a mudar dentro da casa dele, ele começou a mudar dentro dele, porque todo avivamento começa dentro de nós, antes de ser fora de nós. Baal representa tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Baal não era apenas uma imagem, porque isso vem desde o deserto, quando eles criaram uma escultura para poder adorar, quando Jezabel liberou e falou assim: esse é o nosso Deus. Eles criaram algo porque perderam a presença, eles perderam um toque, e eles construíram um sistema de dependência, uma dependência errada de um Deus inexistente. Às vezes o diabo colocou no seu coração que o seu maior prazer é viver debaixo desse jugo. Sabe o que o diabo colocou na nossa mente? Que o nosso maior prazer é viver debaixo de migalha. Mas hoje eu estou aqui para quebrar. Você não depende de migalha, porque nosso Deus já te deu uma promessa completa, o maná, que mana leite e mel, que é suficiente para transformar a tua vida, a tua história e mudar a sua realidade. Você não precisa de migalha, porque a promessa já está sobre a sua vida. Você não precisa de migalhas, não precisa de migalhas. Chega de viver dependente de migalhas. Baal pode representar o dinheiro, o relacionamento, o vício, o orgulho, o controle, a aprovação das pessoas. O medo pode ser a dor que você não entrega para Deus. O problema não é aquilo que você não derruba, é aquilo que governa você. O problema é que se você não derruba Baal, Baal vai governar você. Aquilo que você tolera hoje pode escravizar você amanhã e todos os dias da sua vida. Até quando você vai ficar repetindo a mesma história? Não negocie, destrua Baal. Não negocie. Coloca a mão no seu coração, fala: Deus, me mostra quem está governando o meu coração. Senhor, me mostra, Deus, quem está governando a minha vida. Vou te dar um minuto e o Espírito Santo vai te mostrar. Shuriye dele sirie dele canta labaciri canta labachaias. Ora cata labacandere basore cantará labaie. Dai-me o coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me o coração igual ao teu. Olha para dentro. Quem tem governado o seu coração? Quem tem sido Deus do seu coração? É isso que você vai derrubar hoje. Deus está te mostrando as brechas aonde os ciclos têm sido repetitivos. Você não vai mais repetir o ciclo de sofrimento. Você não vai chorar mais porque as coisas não estão dando certo. Você não vai murmurar porque Deus não está fazendo. Porque hoje tudo que te escraviza vai cair por terra, vai ser destronada, porque Deus vai fazer nova todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas. Às vezes você tem medo de abandonar, mas Gideão também teve medo. E foi com medo mesmo que ele agiu. Presta bem atenção nisso. Deus não esperou Gideão perder o medo para usar Gideão. Gideão obedeceu com medo mesmo. Hoje você precisa decidir obedecer a Deus com medo mesmo. Sabe qual que é o nosso problema? É não saber como será depois. Deixa eu te dar um segredo. Quando você governa, você também não sabe como vai ser depois. Mas a diferença é: Deus sabe para onde te conduz, você já não sabe para onde você vai. Porque geralmente o nosso coração é enganoso. Então quando a gente começa a levar as coisas pelo nosso sentimento, nós vamos nas primeiras portinhas que vai entrando, porque achamos que vai ser o melhor para nós. Imagina só, a portinha que nós estamos entrando é o que vai levar nós para o abismo. E um abismo chama outro abismo. A novidade é que em vez de você subir, você desce.
Fala comigo assim: misericórdia. Por isso que você não deve ir pelo que você pensa. Você deve obedecer aquilo que Deus diz. Você não enxerga, mas é claro para onde Ele está te levando. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejasse. Irmãos, coloca uma coisa no seu coração: agrade o Senhor, que Ele satisfará o desejo do teu coração. Entregue, fala para o seu irmão assim: entregue o caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Irmãos, entregar é obedecer. Entregar não é decidir e controlar. Ele sabe o que é melhor para mim. Então eu vou seguir a direção de Deus. Quem está entendendo comigo, diga amém. E eu quero dizer algo para você. Talvez você esteja esperando sentir algo para poder obedecer. Mas querido, Deus não vai colocar um pavor para você obedecer. Obediência é decisão, obediência não é sentimento. Você não sente para obedecer, você escolhe obedecer, você decide obedecer. Está esperando não sentir a insegurança para você poder mudar. Está esperando acontecer um caos para você decidir que esse é o melhor caminho para você. Mas hoje eu estou aqui para dizer para você: chegou a hora de recomeçar. Deus está dizendo para você: chegou a hora de recomeçar na terra da promessa. E faça com medo mesmo. Fala com o seu irmão assim: chegou a hora de você estar no lugar certo e desfrutar do momento certo. As coisas não estão difíceis, é o meu coração que está desalinhado. E é com medo mesmo que você vai seguir, é com medo mesmo que você vai andar, é com medo mesmo que você vai perseverar, é com medo mesmo que você vai continuar. Porque no final, coragem não é ausência de medo, coragem é a obediência apesar de tudo. Coragem é obediência apesar de tudo. Irmãos, você precisa obedecer a Deus mesmo não entendendo absolutamente nada. E é tão interessante, né? Às vezes eu dou muito exemplo disso. Deus manda eu dar umas direções, né, para alguns discípulos. É interessante que tem os que ouvem e obedecem e os que não obedecem, né? E está tudo certo. Quando o discípulo obedece, a conta é de Deus, é do líder, né? Se der errado, ele vai culpar alguém. E geralmente esse alguém é o líder. Mas quando dá certo também, nem lembra que o líder esteve ali, né? E nem lembra, né? Mas está tudo certo. E Deus me deu uma direção um tempo atrás para uma pessoa. E sabe o que foi interessante aquela decisão doeu muito, porque ela esperava a minha palavra para poder tomar uma decisão. E aí eu falei: Deus, qual que é a decisão? E aquilo queimou no meu coração. E eu falei: você vai fazer isso, isso e isso. Querido, chegou um momento que o negócio começou a desandar no meio do caminho. E ela falou assim: pastor, está dando tudo errado, mas eu confio na palavra que o Senhor liberou na minha vida. Aí eu cheguei em casa, comecei a chorar. Falei: Deus, não é a palavra de um profeta que o Senhor mata, que morre. Eu fiz debaixo da tua direção e da tua obediência. E eu sei que tu és fiel, e o Senhor vai mudar a condição daquela pessoa. Irmão, foi dias de oração, dias de oração. E eu ficava indo perto, eu falava: e aí fulano, como que tá? Pastor, hoje está complicado. Ai meu Deus. A pessoa virava as costas e eu chorava. Falei: não pode. E foram dias ali orando no mundo espiritual, batalhando. Até que um dia chegou a virada na vida dessa pessoa. E aí o Espírito Santo falou comigo assim: olha, nenhuma palavra do profeta morre vazia. Quando você obedece, você prospera. Por isso que a palavra de Deus fala: ouve os seus profetas e prosperareis. Irmãos, toda vez que você ouve um homem de Deus, que você vai debaixo da palavra profética de um homem de Deus, você pode ter certeza absoluta, não é sobre um homem, mas é uma palavra que vem do alto, que está respondendo e transformando a tua história. E hoje eu posso falar para você com muita convicção: Deus mudou a condição dessa pessoa e de outras pessoas, porque a palavra profética não volta. Quando você está no território da promessa, Deus faz cumprir
cada palavra que Ele liberou sobre a tua vida. E Sara, nossa terra de 3 corações, eu estou aqui para te lembrar, Deus vai cumprir cada palavra liberada desse altar, cada palavra liberada sobre a tua vida. Você vai viver a melhor estação de Deus ainda esses dias, ainda este ano, em nome de Jesus. Aleluia! Se você crê, tem um amém bem forte, aplaude o nosso Deus, diga: eu recebo, eu tomo posse, chegou o meu tempo. Aleluias! Glória a Deus. E eu quero fechar dizendo para você: ninguém quebrou antes, você será o primeiro. Aquilo que ninguém quebrou antes, você vai quebrar, vai mudar a tua história. Ninguém quebrou o ciclo de traição, mas você vai quebrar. Ninguém quebrou o ciclo da miséria, mas você vai quebrar. Ninguém quebrou o ciclo do vício, mas você vai quebrar. Ninguém quebrou o ciclo do abandono, mas você vai quebrar. Ninguém foi empresário, você vai ser o primeiro, né? Você vai ser o primeiro, né? Ninguém formou na minha casa, mas você vai fazer a faculdade. Você vai estar numa boa empresa. Amém, queridos? Porque na minha geração a maldição ela acaba, para que a bênção de Deus entra. Gideão disse: eu vou viver cada promessa, cada projeto, cada sonho, porque chegou o tempo da promessa sobre a minha vida. Vem promessa, nós estamos te esperando. Vem promessa, nós iremos viver. Chegou o tempo da promessa de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia! Eu vou viver cada promessa, eu vou viver cada sonho. Levanta a sua mão e fala assim: Deus, eu vou viver cada promessa na minha vida. Eu vou viver cada sonho do Senhor na minha vida. Eu vou viver. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero lembrar você: aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo colherão. Você pode estar chorando esses dias, você pode não estar entendendo nada, mas hoje eu venho e tenho um recado de Deus para você. Chegou o tempo de viver a promessa, chegou o tempo de viver uma nova história, chegou o tempo de viver uma nova estação. Deus tem algo novo para você, e eu estou aqui para liberar você. Hoje acaba o ciclo de maldição, e entra o ciclo da bênção, e entra o tempo da bênção, e entra o tempo da bênção que Deus já reservou para a tua vida. Se você crê, diga um amém. Aleluia, aplauda o nosso Deus. O Senhor está com você, homem valente. Deus disse para Gideão: Gideão, eu estou com você, eu estou com você. E para fechar, o segundo novilho é aquilo que Deus já preservou para você. Deus mandou Gideão pegar o segundo novilho de 7 anos. 7 anos era o tempo da opressão dos medianitas. Eles estavam debaixo do jugo já há 7 anos. Isso significa que enquanto o inimigo destruía as plantações, Deus preservava os sacrifícios. Sabe o que isso quer dizer, querido? O tempo que você sofreu até aqui debaixo do ciclo, Deus está preservando a sua promessa. Porque quando você decide quebrar o altar do inimigo, Ele estabelece o tempo da promessa. O inimigo não levou tudo, e aquilo que ele levou, Deus vai restituir 7 vezes mais. Ele pode até tocar nas áreas da tua vida, mas Ele não levou tudo. Ele não levou tudo. Eu não sei o que você perdeu durante esse tempo, mas Deus ainda faz. Ajuda aí, fala para o seu irmão assim: Deus, fala mais forte, fala: Deus ainda faz milagres. Às vezes você não tem fé, mas hoje você vai receber uma nova porção. Ainda tem uma vida nova para você, porque todo aquele que semeou com lágrimas esses dias, Deus vai colher. Deus preservou em você, e você só precisa destruir os altares errados. Querido, às vezes você pode ter nada, mas olha aí para as suas mãos. Olha aí para as suas mãos, eu vou fechar por aqui. Olha aí nas suas mãos. Essas suas mãos farão e viverão maravilhas nesses próximos dias. Essas mãos. Se eu fosse você, levantava elas e falava assim: eu creio nessa palavra. Essas mãos vão viver maravilhas nesses dias. Essas mãos. Essa palavra o bispo Rodovalho liberou ontem. Ele falou: olha, as nossas mãos vão viver maravilhas nesses dias. Chegou a hora de você viver em nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria que você ficasse de pé. Quando o altar muda, tudo muda. O povo queria matar Gideão, mas o próprio pai dele se levantou para defendê-lo. Isso é muito poderoso. O pai tinha o altar de Baal,
Agora ele defendia o filho que derrubou o altar. Quando alguém tem coragem de romper o ambiente antigo, ele começa a viver grandes confrontos. Mas toda pessoa que se levanta com coragem para destruir ciclos amaldiçoados, ele coloca o pé na terra da bênção. A sua obediência pode abrir porta para que você possa viver as bênçãos de Deus na tua vida. A sua coragem pode despertar a sua família, a sua casa. A sua entrega pode ser o começo de uma nova história. O que você precisa viver nesses próximos dias? Eu queria que você fechasse os olhos, levantasse suas mãos. Você vai entregar para Deus o altar errado que estava dentro do seu coração. Hoje Deus te chama para que você possa viver novos níveis da sua vida emocional, novos níveis da sua vida financeira. Deus está te chamando para você decidir o seu destino. Quem vai dizer: Senhor, começa em mim esse projeto? Quem vai dizer: derruba aquilo que precisa ser derrubado, corta o que precisa ser cortado, queima aquilo que precisa ser queimado? Levante um altar novo no meu coração. Levante o altar da tua presença. Levante o altar da tua dependência. Hoje chegou o dia de você romper. Hoje chegou o dia de você entregar. Hoje chegou o dia de você recomeçar. Então feche os seus olhos. Fala isso para Deus. Fala para Deus, fala para Deus. Hoje é dia de um novo recomeço na minha vida. Hoje é o dia de um novo recomeço, de quebrar ciclos. Se eu fosse você, eu saía do teu lugar e vinha para o altar. Já vinha para o altar